as nossas aulas, e como surgiu uma dúvida levantada pela Rose com muita procedência em relação à pergunta 287, nós vamos corrigi-la com as duas hipóteses. Saúdo ali o meu amigo ortopedista, trauma-ortopedista. Obrigado por ter vindo. Muito osso, ou muita articulação, ou muito tendão? Tudo junto, né? Um pouquinho de cada. Então, pessoal, vamos começar a aula. Amilcar, Ave Maria. Senhor Jesus, Deus, nosso Pai, nosso coração se rejubila por podermos estarmos juntos em vosso nome e soberanamente em nome de Deus. Agradecemos a oportunidade de podermos estudar a doutrina espírita, que nos modifica psicológica e moralmente, nos dando uma nova dimensão da nossa existência, nos dando uma possibilidade cada dia maior de sermos mais felizes, termos mais saúde, termos mais vigor, enfim, vivermos uma qualidade de vida psicológico, espiritual e física bem melhor. Por isso, nós agradecemos essa bênção, pedimos que abençoe a todos os alunos, abençoe os que não puderam comparecer, e em vosso nome, Jesus, e em nome de Deus Onipotente, abrimos a nossa aula no dia 8 de setembro do ano 2014, pela graça de Deus. Assim seja. Vamos para a página 2, a página 7 dessa aula. Hein? Como é? Como é? Economia de luz, Amilcar. É que eu me desliguei, agora que eu estou ligando. Obrigado, né? A gente desliga mesmo. Vamos subindo. Aqui. Essa pergunta aqui causou estranheza, sobretudo na Rose. Levanta o braço, Rose. A Rose é uma aluna atenta e muito perspicaz. Inclusive, ela que manda no Paulão. Levanta o braço, Paulão. Pois é. Quem manda em casa é a Rose. Paulão obedece, verdade ou não? Concorda. Apesar de ser grande e forte, ela que é a cabeça. Isso é outro assunto. Isso aí é delegacia dos homens. Isso não é comigo. Mas vamos lá. A pergunta é a seguinte: como a alma é recebida na sua volta ao mundo dos espíritos? Que é uma pergunta muito genérica, muito abrangente.
como ela vai ser recebida. Isso aí, de toda forma, como o Livro dos Espíritos é um livro que inicia o Espiritismo, os espíritos têm que ser mais sintéticos e mais objetivos. Não é? Então, ele sintetiza dizendo: a do justo como um irmão bem amado e esperado há muito tempo, a do mal como um ser que se despreza. O que aconteceu? Esse ser que se despreza gerou uma dúvida. Ele é desprezado por aqueles que o recebem no mundo dos espíritos, com desprezo, ou ele tem a autoestima tão baixa que ele se autodespreza. Quer dizer, o termo, talvez, fosse ele se desprezado, seria se autodespreza. Então ficou essa ambivalência. E nós interpretamos as duas formas, com dois comentários. O do mal, como um ser que se despreza. Ele mesmo se despreza, em virtude de ter consciência da maldade perpetrada. Então, ele se despreza. Vejamos o seu depoimento, ou depoimento, nos trazido de um espírito nessas condições por Allan Kardec no livro O Céu, o Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Ou seja, o espírito que se sente culpado, se despreza. Vamos lá. Verger, o assassino do arcebispo de Paris. A 3 de janeiro de 1857, Monsenhor Gibault, arcebispo de Paris, ao sair da igreja de Saint-Étienne-du-Mont, foi mortalmente ferido por um jovem padre chamado Verger. O criminoso foi condenado à morte e executado a 30 de janeiro. Até o último instante, não manifestou qualquer sentimento de pesar, de arrependimento, de sensibilidade. Eis aí um trecho do seu depoimento após ser evocado. O que me surpreendeu também foi que ele cometeu o crime no dia 3 e no dia 30 foi executado. Foi uma coisa rápida, a pena de morte dele foi rápida, né? A justiça andou rápida ali, dentro daquela época. Pergunta ao padre Verger: qual a vossa sensação quando vos evocamos? Resposta: de prazer e de temor, por isso não sou mau. Em que consiste tal prazer e tal temor? Prazer em poder conversar com os homens e reparar as minhas faltas, confessando-as, e temor que não posso definir, que de aqui tem que de vergonhar por ter sido um assassino. Então ele tem esse sentimento de depreciação, de desprezo, de vergonha. Desejais reencarnar na Terra? Até o peço, e desejo está muito errado, constantemente exposto ao assassino, provando-lhe o temor. Então,
Desculpa aí a digitação. Muito bem, então, esse é o caso, né? Esse é o caso que a Rose assinalou, né, Rose? Ele tendo vergonha do ato dele. Monsenhor Cibu, evocado, disse que perdoava o assassínio e orava, não assassino, perdoava o assassino e orava para que se arrependesse. Disse mais que, posto estivesse presente a sua evocação, não se lhe tinha mostrado, para não lhe aumentar os sofrimentos, porquanto o receio de o ver já era um sintoma de remorso, era um castigo. Então, esse Monsenhor Cibu era um espírito mais evoluído, que estava ao lado do Padre Verger, mas o Padre Verger não via, como nós vimos aqui no item sensações, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, que é a capacidade de evidência dos espíritos diz respeito também à sua evolução espiritual. Então, o Monsenhor Cibu estava ao lado do Verger, mas não quis se materializar, se tornar visível para ele, para não humilhá-lo ou para não constrangê-lo. Mas ele já tinha perdoado o Cibu. Então, essa é a primeira hipótese. Vamos à segunda. O do mal como um ser que se despreza. É o mesmo texto. Agora é diferente a interpretação. É pelos os outros desprezados. Esse aqui é desprezado pelos que o recebem. Se for essa a resposta do espírito sobre o espírito mal, como um ser que se despreza, não parece ter sido a mais feliz. Isto na medida em que se vê a maldade como fruto da ignorância, do desconhecimento das leis divinas. Porque para o espírita não existe a maldade é fruto da ignorância de Deus, da ignorância das leis superiores. À medida que o indivíduo vai evoluindo moralmente e intelectualmente, ele vai tomando conhecimento dessas leis e vai ganhando uma mudança de comportamento que o aproxima de Deus e que, obviamente, o leva a praticar o bem. Muito bem. Então, isso é um ponto importante para nós. A maldade não é um pecado no Espiritismo, é uma ignorância do indivíduo. Os orientalistas dizem que há 3 sofrimentos do homem, os 3 grandes sofrimentos da humanidade. O sofrimento físico, orgânico, o transtorno mental, ou sofrimento mental, e a ignorância. São os 3 grandes males da humanidade. A doença física, a doença mental e a ignorância. Não é ignorância de física, de química, de ciências exatas. É a ignorância dos conhecimentos das leis espirituais, da sabedoria espiritual. Portanto, sob essa visão, em que se vê a maldade como fruto da ignorância, do conhecimento das leis divinas, e, por consequência, a correta resposta no juízo do autor desse trabalho seria com piedade, com misericórdia, jamais com desprezo. Afinal, somos todos filhos do mesmo Pai, Deus. Ficou claro, então? Quer dizer, eu pressuponho que o Espírito considerou a primeira hipótese, que o Espírito vinha com desprezo. Mas tem uns que não vêm com desprezo, tem uns que não se arrependem. Esse que é o problema. Esse aí se arrependeu, tem uns que não,
que permanecem vingativos, e a gente vai ver isso na aula de hoje. De toda forma, é essa a elucidação que a Rose motivou. Eu queria que nós dessemos os parabéns, levantando a mão aqui, a Rose, que nos ajudou aqui na aula. Parabéns, Rose. Vamos à aula de hoje. A aula de hoje é uma aula extremamente interessante, sobretudo para os românticos idealistas. Eu vou sentar um pouco aqui. Idealistas românticos que acreditam em sonhos de fadas, príncipes e princesas encantados, etc., etc., e dentro disso, almas gêmeas. A aula de hoje vai abranger o capítulo das almas gêmeas, sob a ótica espírita. Por isso que o seu título é Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. E aqui, metades eternas. Metade eterna, alma gêmea. Vamos ver o que o professor pergunta e que os espíritos respondem. Além da simpatia geral, determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos, que os espíritos têm sentimentos particulares que o atraem, sim, como entre os homens. Mas o laço que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque então esse laço já não se encontra submetido às vicissitudes das paixões. Quer dizer, esses afetos não estão submetidos às paixões. E as paixões vêm da onde? Da matéria. Vamos ver aqui. Nessa resposta, o que é isso aqui, Amilcar? Tira isso daqui, rapaz. Nessa resposta, denota-se certo antagonismo, obrigado, entre paixão, entre afeição e paixão, o que ocorre quanto da existência do corpo físico. Essa relação afeição e paixão é uma relação conturbada, conturbadíssima, secular e milenarmente conturbada na relação entre homem e mulher. Porque a questão do se apaixonar não é questão do se amar. Então, frequentemente, os indivíduos ou um indivíduo se apaixona pelo outro, elevado a um impulso, a uma atração sexual irresistível, tem um prazer sexual imenso, mas como todo prazer, o tempo desgasta. E a partir disso, ele não tendo amor, ou vice-versa, a coisa começa a cair num vazio. Então, afeição, amor, é um pouco diferente. Existe dentro da sexualidade, faz parte da sexualidade, mas a sexualidade não engloba o amor. Eu não sei se eu estou sendo muito claro aqui. O amor é uma coisa abrangente, de renúncia, de estima, de afeição, de dedicação, de carinho, de tudo aquilo que todos nós reclamamos dos nossos cônjuges, que eles não nos dão suficientemente. Cada um sabe onde é que seu calo está doendo. Então, na realidade, esse é um problema sério. E esse problema está adstrito à matéria física, ao corpo. Afeição e paixão. No caso, não é amor, mas é que dá. Então, vamos tentar definir
o que é afeição, o que é paixão. A afeição é um sentimento de apego sincero, tá? Por alguém ou algo. Pode ser até por um sentimento de apego a uma arte, a um ofício, não é? Carinho e amizade afetuosa. Isso aí é afeição. Paixão é um sentimento ou emoção levado a um alto grau de intensidade, sobrepondo-se à lucidez e à razão. Quer dizer, quando há essa paixão, às vezes a razão se fica eclipsada e a lucidez, quer dizer, a compreensão dos fatos. A gente diz assim, mas você está apaixonado, você está apaixonada, você não entende que aquele cara, aquela menina não presta, porra. Está todo mundo vendo isso, só que você não vê e não vê. E agora? Tem que deixar o fogo queimar. Queima, 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 depois entra na realidade. Não é assim? A vida é assim. Infelizmente é assim. Então, paixão é algo que cobre a lucidez e a razão. Por isso que nós dizemos que a cólera, que é uma variante da paixão, é um estado temporário de loucura. A cólera e a ira é uma loucura temporária. O sujeito, a mulher encolerizada, quebra tudo, faz uma série de coisas e às vezes até comete um ato delituoso, uma agressão física. Né? Muito bem. Então, essas são as diferenças conceituais entre afeição e paixão. Vamos ver os outros comentários. Ora, o espírito, quando imerso no corpo físico, quando o nosso espírito está dentro aqui, e nosso corpo, e ele já é chamado nessa condição de alma, é afetado pela organicidade da energia material. Então, a alma é afetada pelos impulsos instintivos, pelos hormônios, os impulsos nervosos e o próprio metabolismo, quer dizer, as transformações energéticas, calóricas, como um todo, que de fato atua sob a delicada textura espiritual e com isso impede o livre trânsito da pura afeição. Ele é delicada textura perispiritual, tá? Não é espiritual. E aí, esse movimento organicista, ele impede a pura afeição. Há que se acrescentar como poderosas energias influenciadoras negativamente da aflição, o aparelho psíquico com as suas identificações, desejos, ambições, o mundo, pelo mundo, o meio ambiente e o nível moral das pessoas ao derredor, o que bem explica a postura de certos indivíduos que, vez por outra, para fugir desse ambiente psíquico, do mundo, das pessoas, procuram isolar-se junto à natureza, meditando e refletindo sobre questões de importâncias. Então, nós estamos vendo aqui uma realidade que é o corpo físico influenciando a afeição. Quando o corpo físico desaparece com a morte, a afeição sai pura, e os laços agora são mais, eu diria, mais transparentes, mais vivos, mais naturais, né? Então, a liberação do sentimento de afeição, se o sujeito está encarnado, ele tem a influência da organicidade do corpo físico, dos problemas psicológicos, do meio ambiente exterior e do nível moral das pessoas, que vai influenciar
a pureza e expressão dos sentimentos e afeições. Então, a afeição entre os espíritos, ela é muito mais pura, muito mais espontânea e muito mais natural, porque não está envolvida pela chamada carne. Ficou claro isso? Se não ficou, vocês perguntam, tá? Vamos andando. Os espíritos guardam ódio entre si? Espera aí. A gente estudou a escala espírita, né? As ordens, né? Os espíritos da primeira ordem, né? São espíritos brutos, né? Espíritos maus, etc., né? São chamados os espíritos impuros. Esses têm ódio. São esses que excitam entre vós as inimizades e dissensões. Essa passagem aqui, para mim, é de importância capital, porque há espíritos que procuram lançar a dissensão entre os grupos. E às vezes são falanges de espíritos que procuram criar uma animosidade entre as pessoas, entre os grupos, entre os partidos, entre as seitas, entre as religiões, entre as políticas. Quando nós vemos esses absurdos, essas tragédias de guerra, os sujeitos lá, Estado Islâmico, propalando que Maomé mandou matar, o que revive um pouco as cruzadas também. Porque as cruzadas eram patrocinadas pela Igreja Católica Romana para matar os infiéis que estavam ocupando Jerusalém. Não é muito diferente, guardadas as proporções. Quando nós vemos essas guerras religiosas, esses fatos estúpidos, nós entendemos que por cima deles tem os espíritos levando essa destruição. Quando nós entendemos que uma casa espírita como a nossa ou outra tem N problemas todo dia, de simpatia e antipatia entre aquelas pessoas que participam da casa, como médiuns ou como voluntários de qualquer natureza, nós entendemos que os mais responsáveis são os espíritos que atuam e os médiuns ou os voluntários que não compreendem esses fatos e que ficam atacando uns aos outros. É gozado. Quando por trás já existe uma inteligência obscura produzindo esse mal. Isso é importante. Quando nós vemos no casamento esses fatos, na relação conjugal, nós entendemos que quando nós desenvolvemos a sensibilidade, vamos parar por aqui, porque o negócio não é bem assim. Vou mudar de assunto que é melhor. E sai fora. Porque manter discussão no casamento nunca vai levar a lugar nenhum. Todo mundo tem razão. Todo mundo tem razão. Todo mundo. Então, a gente sabe que por trás das dissensões existem essas forças trevosas. E eu volto a citar a epístola de Paulo. Epístola de Paulo, se eu não me engano, é Coríntios 10, versículo 6, vai descendo, que ele diz, eu não temo nem a carne e nem o sangue. Quer dizer, eu não temo o corpo, ao encarnado, mas sim as potestades e os impérios que estão vivendo nos espaços celestiais. Ou seja, ele já percebia a existência dessas forças trevosas atuando sobre as comunidades, que eram muito maiores do que os encarnados. E Allan Kardec, ele no Evangelho, ele fala sobre isso também, que foi dito aqui, e diz o seguinte, num trecho sobre os falsos profetas. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também em muito maior número
entre os espíritos orgulhosos, que, aparentando amor e caridade, esses orgulhosos, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que os seus médios os aceitem. Então, são esses espíritos que falam em amor, falam em caridade, falam em perdão, é um blá 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 bom, é um blá 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 bom. Mas você depois vai ver se aquela árvore dá fruto. O que ele está querendo depois de falar em coisas tão bonitas? Se maquiou todinho para poder seduzir. Mas depois a gente vai ver o que está por trás, qual é a sua intenção. Então, eles é que semeiam a desunião e retardam a nossa obra, né? E atuam muitas vezes sobre os médios que acham realmente que estão movimentando coisas para o bem. E para melhor fascinarem aqueles que desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulos dos nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. Então eles dizem que são santos, que são santas, que são seres de elevada moral, que estão trabalhando ali com aquele médico, e o médico, coitado, vamos subir, vira um objeto na mão deles. Agora, isso que eu me lembrei da casa espírita, são eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolarem-se um dos outros e a olharem-se com prevenção. São eles. Então, eles estão interessados, né, na dissensão, são espíritos impuros e procuram manter esse clima de animosidade. Quando nós constatamos isso, a nossa função é apenas orar e pedir que os bons espíritos atuam sobre eles e acabem com a dissensão. E não ficar de bate-boca, porque não vai adiantar, porque a situação espiritual de influência é muito forte. Essa é uma colaboração efetiva da doutrina espírita ao processo social. Dois seres que foram inimigos na Terra conservarão os seus ressentimentos no mundo dos espíritos? Que foram inimigos? Não. Compreenderão que seu ódio era estúpido e que o motivo era pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade enquanto não se tiverem purificados. Caso tenha sido interesse material a briga deles, briga por uma herança, briga por um negócio, o objeto da separação não pensarão mais nele, mesmo que ainda se encontrem pouco desmaterializados. Não havendo antipatia entre eles, além desse fato, e já não havendo motivo de dissensão, podem rever-se com prazer. Porque aqui o problema no mundo espiritual desapareceu. Não tem mais luta por herança, por bens, por valores, né, por poder. Tudo isso acabou. Eles estão em outro referencial. Então, naturalmente, eles tendo essa visão espiritual, eles se conciliam. Agora, os espíritos impuros, esses imperfeitos ou impuros, eles se guardam o ódio e continuam nisso. Aí vem Allan Kardec. Da mesma forma que dois escolares, que chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade de suas brigas infantis e deixam de se malquerer. Não é assim? Quando era garoto, eu briguei com um cara na escola. Conhece isso, né? Porque na nossa época não tinha bullying.
A gente saía mesmo na mão, não tinha essa coisa de bullying. Não tinha papai, não tinha mamãe. Se chamasse papai e mamãe, era mariquinha. Era outra, saía na mão. Aí houve um problema lá, nós fomos para trás do colégio, tiramos a camisa, não é assim? Para não ser identificado, né? Jogamos a mala, naquela época não tinha capanga, tiramos a camisa, jogamos a mala e saímos na briga. Aí brigamos. Aí chegou um senhor, o qual eu sou muito mais velho que ele agora, e disse assim: crianças sem vergonha, brigando no meio da rua, e separou. Hã? Mais tarde, muitos anos, eu encontrei o rapaz. Não, depois daquele dia acabou também a confusão, porque ninguém gosta de apanhar, né, Paulão? Mesmo quem bate também apanha, né? Confere? É normal. Aí acabou a confusão. E depois eu encontrei ele trabalhando, a gente lembrou daquilo com muita humor. É isso que ele diz, né? As coisas do mundo aqui, elas, depois que nós desencarnamos, elas perdem todo o valor. E isso nós temos que pensar, tendo em vista a nossa vida futura, porque nós caminhamos para a vida futura. Nós não podemos nos apegar tanto à matéria, tanto às coisas do mundo. Então, essa é a lição. E veio aqui a vida no mundo espiritual, como se vê a vida no mundo espiritual, sem as dependências e os desejos despertados pelo mundo material, obriga as almas agora, espíritos desencarnados, a reverem as posições anteriormente defendidas. É interessante isso. Agora vamos ver um depoimento sobre isso. O sujeito criou uma confusão muito grande, mas depois, quando desencarnou, viu as coisas de forma diferente. É o Van Durst, esse é holandês, antigo funcionário da Antuérpia, falecido em 1863, com 80 anos de idade. Perturbação profunda, depois transcorrido um tempo incalculável de angústia, ele que está dizendo, contidas, sem força para senti-las, depois, digo, desse tempo, que me parece interminável, o renascimento gradual da vida, o despertar de uma nova aurora em outro mundo. Nada de corpo material, nem de vida terrestre. Aí sim, aí ó, ele se desgarrou da vida terrestre e da matéria. Vida sim, mas imortal. Não mais homens carnais, porém formas diáfanas, espíritos que deslizam, que surgem de todos os lados, que vos cercam e que não podeis abranger com a vista, porque é no infinito que flutuam. Os espíritos volitavam ali, aonde ele se encontrou. Ter ante de si o espaço e poder franqueá-lo à vontade. Comunicar-se pelo pensamento, como nós vimos, esses espíritos podem se comunicar pelo pensamento com tudo que vos envolve. Que vida nova, meu amigo, nova, brilhante e cheia de ventura. Salve, ó, salve a eternidade que me contens em teu seio. Ele está felicíssimo pela desencarnação. Adeus, terra, porque por tanto tempo me retiveste, afastado do elemento natural da minha alma. Não, eu nada mais de ti dependia, porque és a terra do exílio. É a maior das felicidades, e a maior das felicidades que dispensas, nada vale. Então, ele com 80 anos, ele dá esse depoimento, dizendo que a vida no mundo, para ele, nada mais representa. 294. As lembranças das más ações que dois homens praticaram um contra o outro é obstáculo à simpatia que se deve mutuamente envolvê-los. Preste atenção, as lembranças.
Vocês aprenderam que o pensamento para o espírito é tudo, né? Lá ele plasma no fluido espiritual o pensamento dele, como um filme, né? Aí vem a resposta. Sim, essa lembrança os leva a se afastarem um do outro. E por quê? Para o espírito, o pensamento é tudo. E quando evoca tal e qual cena, é como se estivesse atualizando, presentificando-a como realidade, ou quase realidade. Muitos espíritos, ao se encontrarem com seus desafetos, ainda quando viviam na Terra, lembram-se desse fato. É o problema. E, por consequência, o pensamento forma a imagem. Tudo é redivivido, atualiza, a repulsão se dá. Quer dizer, eles vivem ainda essa animosidade, essa discórdia, e isso faz a imagem e a repulsão, obviamente, se dá. Caso eles não tivessem, caso contrário, eles teriam superado isso. Isso estaria em outro plano de atração. Que sentimentos experimentaram após a morte aquele a que fizemos mal nesse mundo? Vocês aprenderam também, né? Se são bons, perdoam, não é isso? Como lá aquele nosso Monsieur, não é? Arcebispo de Paris, né? De acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, é provável que guardem ressentimento e vos persigam algumas vezes, até em outra existência. Até em outra existência. Aí vai gerar a obsessão quando o indivíduo encarnar. Deus pode permiti-lo como castigo. Como castigo não, eu diria como lei da causa e efeito, né? Como se observa, o nível moral daquele que em vida prejudicamos definirá sua capacidade de nos perdoar. Vimos nesse tema o perdão estendido pelo arcebispo de Paris ao Monsieur Cibourg, ao seu assassino, o padre Verger. Isso a gente viu. Porém, há outros casos que isso não ocorre. Eis o relato de Allan Kardec no livro Segundo Espiritismo. É o caso da vingança. Né? Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados, como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços. Quer dizer, nós temos inimigos e eles podem atuar sobre nós, mas nós também podemos nos defender, mudando a nossa vibração, praticando o bem, sermos justos, sermos caridosos. Então a força negativa deles é repelida como uma ação magnética contrária. Aí conclui Allan Kardec: se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Então é por isso que se explica esse sofrimento da Terra, porque a Terra é um grande desalgadouro de espíritos imperfeitos encarnados, os quais trazem com a sua encarnação toda uma série de grupamento de espíritos desencarnados que atuam contra eles, prejudicam e grupalmente, então, fazem essas dissensões e essas discórdias. Como nós falamos dois termos aí, então, falamos em subjugação, então nós vamos lá no livro dos médiuns, né? Subjugação é o envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima,
fazendo agir contra seu esforço em resistir. Quer dizer, a vítima não é uma obsessão séria, porque a vítima perde o controle da sua vontade, faz rituais. Essa subjugação, ela tem um pouquinho do toque da psiquiatria. Vocês sabem o que é o toque? Transtorno obsessivo compulsivo. O sujeito tem que fazer um ritual, lava a mão, porque tem bactéria. Daqui a 10 minutos, a bactéria voltou. Aí lava a mão. O ritual é uma defesa, é um mecanismo de defesa contra a ansiedade dele. E tem dezenas de formas de toque. Então, essa subjugação, a psiquiatria não entrou nisso. Né? Não entrou. Mas um dia ela vai ter que entrar. Porque, antes de tudo, o espírito é um ser psicológico. Não é um ser cortical, que aqui. O espírito não está na corte cerebral. Enfim, então, ele age contra o indivíduo, subjuga a vontade dele. Pode ser moral, então o subjugado toma decisões absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, julga sensatas. Nós já vimos esses absurdos com pessoas conhecidas. Muitos se acham que são médios psicógrafos perfeitos, mas estão na mão de um espírito que subjugou eles. Né? Enfim, pode ser moral e... Vamos lá? E corpórea. Aí ele atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários ao indivíduo. Quer dizer, aí atua muito sobre a vontade, a locomoção do indivíduo. Então, aí é isso que Allan Kardec quis dizer, que esses espíritos obsessores, obsessão é um negócio, é um capítulo à parte dentro da doutrina espírita, tem essa variante aí da subjugação. Essa subjugação é um imenso painel para ser estudado à luz do espiritismo e que vai cruzar, vai ter ponto de interseção com o CID, o Código Internacional das Doenças, na área da classificação das doenças mentais, não é? Bom, isso aí é mais uma outra relação dos espíritos com os espíritos e dos espíritos, no caso anterior, com os encarnados. As afeições dos espíritos são suscetíveis de se modificar? Quer dizer, eu gosto daquele espírito, o espírito gosta de mim? Não, porque eles não podem enganar-se. Não mais conseguem usar máscaras sob o qual se escondem os hipócritas. Assim se explica suas feições não se modificarem quando eles são puros. O amor que os une é uma fonte de uma suprema felicidade. Por que ele não pode usar máscara? Não pode ser hipócrita? Porque o espírito puro, ele, igual um raio-x, entra no pensamento do outro. O outro entra no dele. Se o sujeito quer mudar o perispírito, ele pode mudar diversas formas, diversas fantasias, entre aspas, e o outro vai saber quem é ele. Não adianta. Então as relações são espontâneas, são naturais, porque não há razão para dissimulação. Por isso que são espíritos puros. Mas outros espíritos não é assim, não é? Como se observou no tema sensações, percepções, sofrimento dos espíritos, quanto mais moralmente evoluído o espírito, maior sua percepção. Confere? Confere. Ora, se o espírito imperfeito, em que toca a hipocrisia, tenta por alguma razão modificar sua imagem perispiritual, ou quiçá dissimular seus pensamentos, isso não se torna possível. Em razão do espírito mais puro penetrar com a sua visão no seu perispírito
e ler os seus pensamentos simulados. Não há hipocrisia, Valtinho? O que é que você acha disso? Melhor que futebol ou pior? Muito melhor. Ela diz que é melhor. Porque no futebol tem essas coisas, né? Quando querem mandar o técnico embora, começam a perder, né? Você conhece isso, né? Não corre, o outro vai marcando os gols. Nessas circunstâncias, pode citar Jesus. Pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Mateus. Isso para nós é um ponto de fé também, não é? Porque marca a justiça divina. Não há adiante esconder, meu filho. Um dia isso vai aparecer direitinho. Direitinho. Quando menos se espera, as coisas vão acontecer. Às vezes acontece aqui na Terra, mas lá em cima não é impossível isso acontecer. A afeição de dois seres mantiveram na Terra, continua sempre no mundo dos espíritos? Sim, eles, sem dúvida, se ela se baseia numa verdadeira simpatia. Contudo, se as causas são de ordem física, aquela coisa que nós falamos da matéria, tiveram maior influência que a simpatia, a afeição cessa com as causas, com a desencarnação. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que na Terra, porque não acham-se subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Isso não existe lá. Então, mas isso fala mais para os espíritos superiores e espíritos puros. A verdadeira simpatia é aquela que se baseia na identidade de valores morais, intelectuais e propósito. É ato espontâneo, marcado por solidariedade, afeição e carinho. Isso também a gente sente aqui nesse mundo. Tem pessoas que despertam em nós esse sentimento e vice-versa. Ocorre independentemente do sexo e do tipo de etnia e raça. É força a brotar do próprio espírito, que magneticamente reencontra ou encontra espíritos afins. Então, essa que é a verdadeira simpatia. Quando o espírito comunicante alude às causas de ordem física, indica a beleza física, os valores materiais. Estes, de fato, se esfumam, volatilizam-se quando da desencarnação. Então, isso desaparece, a identificação. É o que afirma, em contrapartida, existir entre os espíritos, pois, então, há apenas valores inerentes à vida espirituais. Quer dizer, a contrapartida é que entre os espíritos só há os valores relativos à vida espiritual e não materiais. Então, aí perdura. Bom, eu vou ter que correr um pouquinho, mas o núcleo da aula é isso aí. Que as perguntas que seguem foram consolidadas em um só bloco, sem os comentários, como recurso didático. Porque vai falar sobre almas gêmeas. Se vocês lerem há 2000 anos, tem uma poesia que Emmanuel fez para Lívia, Lentulha, que era a mão dele, que diz: alma gêmea, alma da minha alma. Né? Alma gêmea. Né? Isso aí é uma coisa que transita, né? No esoterismo, no misticismo, etc. Então vamos ter que andar, que isso vai até a pergunta 303A. As almas que se devem unir encontram-se como que predestinadas a essa união, desde sua origem, e cada um tem de nós, em alguma parte, a sua metade. Aí, Glorinha, a sua metade, a que fatalmente um dia se unirá numa encarnação. Não! Lá vai o espírito, destruindo o romantismo.
Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre os espíritos, mas em graus diferentes. Entre os espíritos, segundo a ordem que ocupam, a perfeição que têm adquirido. Quanto mais perfeito, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos seres humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. A união é fruto da evolução espiritual. Por isso que a ordem que eles ocupam de grandeza espiritual, que vai definir. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que certos espíritos se servem para designar espíritos simpáticos? Tem uma opção de espírito dizendo isso. A expressão é inexata. Vamos chorar. Ah, acabou minha alma gêmea. Minha metade. Acabou. Ai, que tristeza. Se um espírito fosse a metade do outro, quando separado estaria incompleto. 300. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, quando reunidos, permanecerão assim por toda a eternidade ou poderão separar-se e unir-se a outro espírito? Será que vai haver essa traição? Aí, Glória? Quando encarnar? Resposta. Todos os espíritos são unidos entre si. Falam que alcançaram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, já não apresenta a mesma simpatia pelos que deixou. Então, essa união dos espíritos, às vezes, é muito transitória, ou sempre transitória, porque à medida que um evolui e o outro não evolui, eles se separam naturalmente. Mas quando chegam à perfeição, eles se unem como um todo. Mas aí não é questão de alma gêmea, é questão de evolução. Dois espíritos simpáticos que são complemento um do outro, ou essa simpatia resulta da perfeita afinidade? A simpatia que atrai um espírito para o outro é decorrência da perfeita concordância de suas tendências. Isso existe, né? Mas isso é transitório. De suas inclinações e preferências, de seus instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Portanto, isso é inconcebível frente às leis divinas, particularmente a lei do livre-arbítrio. Ninguém está chorando não, né? Alguém está chorando aí? Acabou a alma gêmea? A afinidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas nas semelhanças dos pensamentos e sentimentos, ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Quanto erro! Na igualdade do grau de evolução. De elevação. Evolução também serve. Está correto? Deus é justo, cada um vai subindo de acordo com seus méritos. Mas Deus não fixa ninguém a ninguém. Os espíritos que hoje não são simpáticos podem ser no futuro? Claro, se desenvolver, né? Sim, todos o serão. Um espírito que se encontra em idade esfera inferior, quando se aperfeiçoar, alcançará a esfera em que o outro se encontra. O encontro entre os dois se dará mais rapidamente se o espírito mais elevado, não conseguindo bem suportar
às provas que se submetera tiver permanecido no mesmo estado. Então, às vezes, um espírito não evolui tanto e o outro que está abaixo dele evolui nesse período. Aí eles se encontram. Mas, como nós dissemos, o espírito está sempre em constante evolução. Dois espíritos simpáticos poderão deixar de sê-lo? Certamente, se um deles é preguiçoso. Que não quer trabalhar, não quer produzir, não quer crescer, fica dormindo o dia todo aqui na Terra. A pessoa dorme o dia todo, tchau, já dançou. Tem que dormir 6 a 8 horas, depende. Né? 6 horas, 7 horas, tá bom. 6 horas por noite, tá bom. Então vamos lá. Agora, Allan Kardec, eu estou com pena de quem imaginou isso. Olha o que o Allan Kardec diz. Olha que tristeza ou que realidade. Allan Kardec. A teoria das metades eternas é uma imagem que busca representar a união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão até mesmo usada na linguagem vulgar e que não deve ser tomada ao pé da letra. É uma figuração qualquer. Os espíritos que dela se servem não integram ordem mais elevada. Aí, Allan Kardec bateu firme. Mãe de Ná, encontra sua alma gêmea em 3 dias. Consultou o médium daquele centro espírita tal. O médium recebeu um espírito. Vai encontrar sua alma gêmea assim, não sei o quê, blá, blá. Começa aquele blá, blá, blá. Enfim, o Allan Kardec já diz, não integram ordem mais elevada, esses espíritos. O alcance de suas ideias é necessariamente limitado, coitados, e expressam seu pensamento pelos termos que se teriam servido na vida corpórea. Da mesma maneira que como estivessem com a mesma cultura ainda encarnados. É preciso, pois, rejeitar a ideia que 2 espíritos, ai, que tristeza, criados um para o outro, tenham que fatalmente se reunir um dia na eternidade, eu vou chorar aqui, após terem se separado por um lapso de tempo mais ou menos longo. Ai, acabou com tudo. Vamos mandar, Milka. Acabou, Milka. Agora eu comentei isso. Mas eu comentei, eu chorava. Molhei todo, eu escrevo ainda, molhei o papel todinho. Foi uma tristeza. Eu fui comentar isso, como eu estava triste. São os comentários das perguntas, lá 298 a 303A, que a gente leu. Inexiste qualquer tipo de união particular e fatal entre 2 almas. A união, de acordo com as leis divinas da criação e da evolução, é sempre temporária, na medida que um espírito não evolui igualmente no tempo e na aquisição de conhecimentos intelectuais e morais como um outro. Então, cada um evolui numa certa velocidade. Exceção feita aos espíritos da primeira classe, ordem única. Os espíritos puros que alcançaram o topo da perfeição. Então, é pela perfeição que eles se mantêm unidos. Seguindo esse processo evolutivo, espíritos que se encontravam em classes
inferiores pode alcançar outros, encontrados mais acima, em decorrência destes últimos não terem corretamente aproveitado o tempo que dispunham. Eles se retardaram. Inexistem, vou chorar aqui outra vez, mas isso foi eu que escrevi, eu sou responsável, tá? Vocês me desculpem, mas eu sou responsável, foi eu que escrevi. Inexistem metades eternas, ou as também chamadas almas gêmeas. Ai, que com boa dose de romantismo pueril. Eu chamei o romantismo quase infantil. Pueril, são assim denominadas. Almas gêmeas ou metades eternas são vocábulos utilizados por espíritos ignorantes ou afetados por idealizações românticas. Vocês querem que eu quebre a vara aqui? Não? Precisa quebrar, não? Aninha, pode quebrar a vara? Não. Não. Tudo em oposição às leis divinas da criação e evolução. Cabe aqui em epílogo duas importantes citações de Allan Kardec. Vamos ver no livro A Gênese sobre isso. O que Deus permite é que seus mensageiros, os espíritos comunicantes, lhe digam ao homem e o que pode deduzir da soberana justiça. Atributo essencial da divindade, e que todos procedem do mesmo ponto de partida, que todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais, que todos atingirão ao grau máximo de perfeição com seus esforços pessoais, que todos, sendo filhos do mesmo Pai, são objeto de igual solicitude, que nenhum é mais favorecido ou melhor dotado que os outros, nem dispensado do trabalho dos demais para atingirem a meta. É o processo evolutivo. Portanto, em considerando a criação dos espíritos, jamais pode-se conceber afirmações almas gêmeas, metades eternas, criado um para o outro. A segunda referência do professor Kardec. Progredir é a condição moral dos seres espirituais. É a perfeição relativa, o fim que lhes cumpre alcançar. Ora, havendo Deus criado desde toda a eternidade e criado incessantemente, que Ele não para de criar os espíritos, também desde toda a eternidade tem havido seres que atingiram o ponto culminante da escala. E ali eles ficam, 6. E aí são as referências. Então, era a aula de hoje que eu passei, quase que eu quebro a vara, porque foi uma aula assim, que a gente não pode ser mais romântico, sabe? Não existe alma gêmea, não existe aquela mulher, ou aquele homem, aquele companheiro, e aquela companheira perfeita, não existe, a gente só pode chorar. Para mim, a minha companheira perfeita é a minha mãe, eu fiquei com a minha mãe. Essa que foi, desculpa aí, Marquinhos, mas é a minha mãe que é a perfeita, né? Só. Ela que é perfeita. Não era uma gêmea, não, que ela me dava cascudo e batia. Mas cortava meu cabelo carequinha para poder fazer economia e cortar só daria 3 meses. Mas é minha mãe. Então, essa foi a aula de hoje,
que nós queríamos passar a vocês sobre as simpatias entre os espíritos, finalizando esse tópico também das relações entre os espíritos. Eu espero que vocês tenham aproveitado e entendido que a base da nossa felicidade encontra-se na nossa evolução moral, intelectual e efetivamente na prática do bem, que engloba todas as virtudes, como a caridade, a justiça e o amor. Então ficamos aqui, saímos dessas promessas. Eu acho que a gente não pode mais nem na Disneylândia, pode, Glorinha? Hein? Hein? E aquelas fadas todas, aquelas coisas lá? Hein? Sonhando, né? As crianças podem, nós não podemos mais sonhar. Desculpa, pessoal, se vocês quiserem, eu quebro essa vara, porque eu ainda continuo culpado em relação... Ortopedista, quebra a vara? Não. Não quebro, não? Tá bom. Bom, vamos terminar. Edith, desculpa também, tá? Senhor Jesus, encerramos aqui a nossa aula no dia de hoje, agradecendo tantos ensinamentos recebidos, tantas lições da vida que nos conduzem ao novo relacionamento conjugal, social, profissional, que nos modificam em relação aos outros, compreendendo as suas próprias limitações, porque no fundo são todos ignorantes dessas virtudes e dessas leis divinas. Entendemos bem quando vós disseste na cruz, como uma das últimas palavras aos seus algozes, Mestre amado, perdoai-vos, porque não sabem o que fazem, mostrando que eles, por força da sua ignorância, não sabiam o que faziam e achavam que aquilo era algo correto. Não sabiam. E quanto mais, então, nós subimos esses degraus da virtude, mais o cenário embaixo, no vale da felicidade, se delineia para nós. E os horizontes mais se distanciam. E a vida para nós ganha mais representação na medida que descobrimos a felicidade de sermos úteis e de servirmos. Assim, Jesus, agradecemos o dia de hoje. Pedimos que abençoe a todos os alunos, aqueles que aqui não estão presentes, que eles mentalizem aos alunos que faltaram,
que ajude aquela irmãzinha lá em Berlim, no hospital, fazendo hoje uma mastectomia radical, ou nos próximos dias. Enfim, estamos todos juntos, unidos, em Teu nome, Senhor, e em nome de Deus Onipotente. Pedimos em epílogo por esses irmãos que encontram-se nos hospitais, nos presídios, enfim, com a sua vida limitada pela doença ou pelos ilícitos que cometeram, longe da família e dos seus lares. Pedimos por esses que desencarnaram, que sejam levados pelo mundo maior, pelo Teu amor. E assim, em vosso nome e em nome de Deus Onipotente, encerramos a nossa aula no dia 8 de setembro do ano 2014, pela graça de Deus.